Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para mais um vídeo de prévia. Nesse domingo tem Getafe e Real Madrid. É um jogo fora de casa para o time do Xabi Alonso, mas é um jogo aqui na Comunidade de Madrid, ou seja, o Real Madrid não precisa viajar, só pega o ônibus no dia do jogo, sai do CT e vai para Getafe, que é uma cidade que está bem perto aqui de Madrid, tá a poucos quilômetros, e vai para o Coliseu Afonso Pérez para enfrentar o time de Pep Bordalás, um time sempre complicado de enfrentar, e eu vou trazer neste vídeo alguns detalhes sobre esse duelo e também o que a gente pode imaginar de escalação do Real Madrid para esse jogo. O Real Madrid tem uma sequência bem complicada de jogos nesse segundo bloco depois da data FIFA, então vou comentar o que pode ser que o Xabi Alonso imagine para esse jogo. Antes de mais nada, sempre aquele pedido para vocês, se inscrevam aqui no canal, deixem o like e, claro, comentários, e também avisar que quem quiser ajudar este canal e se tornar um membro, aqui embaixo, onde está inscrever-se, que vocês só apertam e se inscrevem e é grátis, tem a opção de ser membro do canal, que aí vocês recebem de forma antecipada os vídeos que eu publico por aqui, tem mais algumas coisinhas lá para vocês e também é uma forma de ajudar este pequeno canal a crescer. Então, esses pedidos todos feitos, bora lá falar sobre o jogo. Real Madrid-Getafe, na verdade Getafe-Real Madrid, nona rodada do Campeonato Espanhol, um jogo no qual o Real Madrid precisa vencer, basicamente, porque o Barcelona venceu o seu jogo desse sábado, fez 2-1 no Girona de virada, saiu perdendo e conseguiu lá no final do jogo, nos acréscimos, o Barça virar o jogo, então pontuou 3 pontos a mais na tabela de classificação e ultrapassou o Real Madrid com 1 ponto a mais agora o Barça na tabela de classificação, 22 pontos, o Real Madrid 21. Lembrando que depois dessa rodada, na 10ª rodada, a gente tem o El Clássico. Então esse jogo contra o Getafe é muito importante para o Real Madrid para somar 3 pontos e abrir alguma vantagem de novo na liderança do Campeonato Espanhol, coisa que aconteceu antes da data FIFA. Então a partida não é uma partida simples para o Real Madrid, porque enfrentar o Getafe no seu estádio é sempre complicado. Pela forma como o time de Pep Bordalás joga, é um time bastante defensivo, que costuma se fechar muito, é um time que faz falta, que perde tempo, inclusive, enfim, há várias polêmicas envolvendo o Getafe de reclamações de outros clubes, mas a verdade é que o Getafe encontrou a sua forma de competir dentro de La Liga, um time que teve muitas dificuldades para inscrever jogadores lá na janela de transferência, inclusive teve que vender um dos seus melhores jogadores para conseguir montar o elenco para essa temporada e costuma ter elencos muito competitivos no sentido de que são jogadores muito guerreiros, é um time que para muito jogo, que faz muita falta, então é sempre muito difícil jogar lá no Coliseu. E o Real Madrid vai ter que enfrentar esse time antes de uma sequência que vai ser o real teste de aonde está este Real Madrid de Xabi Alonso, porque depois do Getafe, o Real Madrid tem Juventus pela Liga dos Campeões, o El Clássico contra o Barcelona, enfrenta o Valência e depois vai para Anfield enfrentar o Liverpool. Então é uma sequência de jogos complicados e que de verdade vão testar esse Real Madrid do Xabi Alonso, que no primeiro teste da temporada contra o Atlético de Madrid não passou. No resto tem passado, mas nos grandes jogos o Real Madrid do Ancelotti na temporada passada e o próprio Real Madrid do Xabi Alonso, se a gente contar o Mundial de Clubes, aquela goleada para o PSG, o Real Madrid tem deixado a desejar em jogos grandes. Por isso, esse jogo contra o Getafe é importante, porque é o último antes de enfrentar o Barcelona no El Clássico, que vai acontecer no Bernabéu no domingo seguinte. Então esse jogo contra o Getafe é importante e entre o Getafe e o Barcelona tem a Juventus no Bernabéu. É verdade que a Juventus tem os seus poréns, mas é um time que vai tentar competir de tu a tu com o Real Madrid na Liga dos Campeões. Sobre esse jogo vou falar muito durante a semana. O Real Madrid acumula 7 vitórias consecutivas contra o Getafe. São vitórias sim, mas são vitórias geralmente sempre muito justas, né? 1 ou 2 gols. O Real Madrid não marcou mais de 2 gols no Getafe nesses últimos 7 jogos. É verdade que são 7 vitórias e é verdade que o Getafe só conseguiu marcar 1 gol no Real Madrid nesses últimos 7 jogos. No último enfrentamento entre as duas equipes, na temporada passada, no último jogo que foi lá na casa do Getafe, o Real Madrid venceu por 1-0. Então é um jogo que, é verdade que o
o momento, né, o retrospecto para o Real Madrid é muito positivo, mas é sempre jogo difícil enfrentar o Getafe lá. Inclusive, a última vez que o Getafe venceu o Real Madrid foi no seu estádio lá na temporada 2021-2022, mas agora a sequência é positiva agora para o time de Xabi Alonso, mas no caso o Xabi Alonso ainda não treinou o Real Madrid contra o Getafe. Vamos ver como é que vai ser. Para os palpiteiros e palpiteiras de plantão que estão por aqui querem dar aquela palpitada, dizer que Kylian Mbappé 14 gols, Vinícius Júnior 5 e Arda Güler 3 marcaram 85% de todos os gols do Real Madrid nessa temporada, inclusive a média de gols do Kylian Mbappé é um negócio absurdo, são 10 jogos com o Real Madrid na temporada, 14 gols marcados, em apenas um ele não balançou as redes. Vamos ver se o Mbappé começa jogando, porque ele teve aquele problema no tornozelo no último jogo do Real Madrid antes da data FIFA, viajou com a seleção francesa, jogou, mas jogou só o primeiro jogo, no segundo não jogou porque ele pediu para sair no finalzinho do primeiro jogo, ainda sentindo alguns resquícios do problema no tornozelo, veio para Madrid, descansou, voltou aos treinos nesta sexta-feira, na sexta-feira treinou sexta e sábado, e vamos ver se o Xabi Alonso vai colocar o Mbappé no time titular, tendo essa questão desse problema no tornozelo e vendo a sequência de jogos que o Real Madrid tem pela frente. É muito importante para o time vencer o Getafe para voltar a ter essa diferença de pontos sobre o Barcelona e reassumir a liderança de La Liga, que neste momento é do Barça. Mas é um jogo também que o Xabi Alonso precisa olhar para o Getafe com o que vem na sequência. E na sequência vem 2 jogos complicados e difíceis, Juventus pela Liga dos Campeões e depois o El Clássico contra o Barcelona. Então, se tem risco de o Mbappé piorar ou da lesão voltar ou de se agravar, o Xabi Alonso vai ter que colocar isso na mesa para pensar o que fazer com ele. Mas a verdade é que o Mbappé treinou na sexta, treinou no sábado e está relacionado para o jogo. O Real Madrid tem 5 desfalques para essa partida, não tem o Carvajal e não tem o Trent Alexander-Arnold, o que nos levanta essa hipótese de novo, o Valverde ser o lateral direito, até porque o Real Madrid tá com problema na zaga, então o Raul Asensio, que às vezes tem sido deslocado para ali, não poderia jogar na lateral direita, então muito provavelmente o Valverde jogue por ali, porque além do Carvajal e do Trent Alexander, o Real Madrid não tem o Hausen, que teve uma lesão com a seleção espanhola, voltou, não é nada muito grave, mas ele não joga contra o Getafe, provavelmente não joga contra a Juventus também para estar bem pro Clássico. O Rüdiger continua se recuperando de lesão, então são 2 jogadores que desfalcam a defesa do Real Madrid, e aí o Xabi Alonso vai ter que entender o que ele vai fazer para escalar ali. Se ele vai com o Valverde na lateral direita, mantém o Militão no time titular, que seria o 3º jogo consecutivo. O Xabi Alonso falou que 3 jogos consecutivos, em casos de Carvajal e Militão, por exemplo, quando o Carvajal voltar, ele não quer para não ter nenhum tipo de risco de jogadores que se recuperaram de lesões longas na última temporada. É verdade que o Militão jogou o primeiro jogo com a seleção brasileira e não jogou o segundo, o que pode fazer com que o Xabi opte por colocar ele no jogo contra o Getafe, mas tem que ficar atento, porque não dá para perder o Militão para os jogos contra a Juventus e contra o Barcelona. Então, Courtois vai ser o goleiro, Fede Valverde lateral direita, muito provavelmente. A dupla de zaga, aí o Xabi Alonso vai ter que decidir se ele coloca o Militão no jogo ou não. Militão ou Alaba, junto com o Raul Asensio. E na lateral esquerda, o Carreras, que não foi com a seleção espanhola. Ponto é que ele pode deslocar o Carreras para a zaga e colocar o Fran Garcia ali. Aí ele ganha um cara que já jogou na zaga, né? O Carreras já foi escalado na zaga do Real Madrid e pode dar descanso, por exemplo, pro Militão. Ou pode colocar o Militão no time, colocar o Raul Asensio pela direita e colocar o Fede Valverde no meio de campo. Então, tem essas possibilidades, visto que dos 5 jogadores que não estão à disposição, 4 são da linha defensiva, sendo que os 2 são os 2 laterais direitos que o Xabi Alonso conta no elenco. Além dos 4, Carvajal, Trent, Rüdiger e Hausen, o Ceballos também sofreu uma pancada, não joga contra o Getafe. Vamos ver se o Xabi Alonso consegue recuperar ele para o jogo contra a Juventus, porque é um jogador que dentro da forma de jogar do Xabi Alonso, do que ele quer fazer em campo, é muito importante, porque é um jogador que tem uma qualidade com a bola e não é um jogador de tanta transição e sim mais de controle, que é o que o Xabi Alonso está querendo de certa forma em determinados momentos e contra determinados rivais implementar, mas o Ceballos está fora para esse jogo contra o Getafe. No meio de campo, o Tchouaméni não viajou com a seleção francesa, então tudo indica que vai jogar, é outro que poderia jogar como zagueiro.
O Camavinga jogou com a seleção francesa, mas existe a possibilidade de, se ele optar por jogar com o Fede Valverde na lateral, o Camavinga ser uma das opções para o meio de campo, assim como o Jude Bellingham, que não viajou com a seleção da Inglaterra, ficou em Madrid para terminar o seu processo de recuperação. Ele foi titular no derby de Madrid, não foi bem. Depois o Xabi Alonso foi dando minutos para o Bellingham para tentar recuperar ele fisicamente. O Bellingham se operou do ombro, e a expectativa é que ele tivesse voltando agora, e ele voltou um mês antes. Então, ainda fisicamente, o Bellingham não tá totalmente preparado. Mas, num jogo contra o Getafe, depois dele ter ficado durante toda a data FIFA em Madrid, pode ser que o Xabi Alonso opte por colocar de novo ele no time titular, até para dar ritmo ao Jude Bellingham. Arda Güler, por exemplo, que jogou os jogos com a seleção da Turquia, talvez seja uma peça que nesse jogo contra o Getafe, o Xabi Alonso opte por dar descanso ao Arda Güler, também pensando na sequência de jogos. E aí a gente poderia ter Bellingham e Camavinga, o Valverde entrando por ali, Valverde, Camavinga e Bellingham, dependendo do como o Xabi Alonso pretende montar esse meio de campo. A mesma coisa que a gente fala pro Arda Güler, falamos pro Vinícius Júnior, que jogou os 2 jogos com a seleção brasileira. O Rodrigo jogou o primeiro, não jogou o segundo, então pode ser que o Xabi Alonso também opte por talvez não começar o jogo de Getafe com o Vinícius, por vir dos 2 jogos com a seleção, e optar por colocar o Rodrigo, que não jogou o segundo jogo, não foi titular no segundo jogo da seleção brasileira. Então pode ser que a gente tenha essas variações aí no time. E a mesma questão com o Mbappé. Se o Mbappé não joga, se o Xabi Alonso resolve dar uma poupada no Mbappé pensando na sequência que vem, pode ser que Gonçalo ou Endrick, que ainda não jogou com o Xabi Alonso, tenham suas oportunidades. Visto que o Endrick ainda não jogou, talvez o Gonçalo saia na frente aí nessa disputa, até porque ele esteve com a seleção espanhola sub-21, marcou gol, enfim, pode ser uma opção. Mastantuono também teve um problema no último jogo de La Liga com o Real Madrid, viajou com a seleção da Argentina, mas depois acabou voltando porque não tinha condições de continuar. Mas o Mastantuono tem participado dos últimos treinamentos com o Real Madrid. Então pode ser que ele opte pelo Mastantuono na direita, pode ser que ele coloque o Brahim por ali, pode ser que ele opte por jogar com Camavinga, Bellingham, Valverde e Tchouaméni, botando outra pessoa na lateral direita, e aí ele dê descanso ao Mastantuono. Então, se a gente já tem dúvidas nas escalações do Xabi Alonso, que ninguém consegue cravar, ninguém consegue acertar o que é que ele vai fazer, com essa questão de jogadores voltando de jogos com seleções, da sequência de jogos que vem pela frente, e ao mesmo tempo da pressão que tem para o Real Madrid conseguir vencer o Getafe e não deixar que o Barça chegue no Clássico como líder do Campeonato Espanhol, vamos ver quanto tudo isso na equação vai modificar ou não as ideias que o Xabi Alonso tem para escalar o time titular. Vamos ver o quanto ele vai fazer de rodízio nessa sequência de jogos importantes que o Real Madrid tem. Então, são muitas coisas para a gente observar nessa partida contra o Getafe. Repito, um duelo sempre complicado, sempre difícil enfrentar o Getafe, que o Real Madrid, é verdade, vem de uma sequência boa, mas Getafe é 11º colocado do Campeonato Espanhol e ainda não perdeu jogando em sua casa. Então vamos ver como é que vai ser o jogo, mas vamos ver que pistas o Xabi Alonso vai dar no jogo contra o Getafe para o que ele pretende fazer na sequência, depois Juventus, na Liga dos Campeões na quarta-feira e depois o El Clássico no próximo domingo contra o Barcelona. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam, deixem o like, comentem e avisando de novo que se você for membro aqui no canal é uma forma de ajudar o canal e ainda de poder ter acesso antecipado aos vídeos que eu publico por aqui. Então um beijo para todo mundo e nos vemos esse domingo depois da partida.